Eu tinha 20 anos, estava recém-noiva, precisava pedir as contas no meu estágio dos sonhos e tudo isso na minha cabeça. Essa é a história da Papelaria Judá, parte 2, e a parte 1 tá disponível aqui no canal. Então a gente assinou o contrato da Papelaria Judá dia 10 de fevereiro, eu tinha ficado noiva no sábado anterior, dia 8 de fevereiro, e agora eu precisava pedir as contas lá no meu estágio, né? Esse dia foi muito difícil, então eu ainda pude trabalhar na papelaria mais 2 semanas, porque era o tempo que eu ainda estava de férias. E eu fiquei ali trabalhando, aprendendo um pouco, né, com eles. Papelaria Judá naquela época, que eu já comprei com esse nome, ela existia desde 2011 e pertencia ao Alexandre e à Márcia. O Alexandre sempre foi muito esperto, muito empreendedor e tinha uma autopeças e uma automecânica, né? E ele participava de licitação, né, de essas vendas para o governo, e ele via bastante oportunidade nesse ramo de papelaria e abriu o CNPJ de papelaria. Aí foi sobrando um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa ali, depois ele juntou tudo e falou, cara, eu vou abrir uma papelaria, vou abrir uma loja, né? Às vezes é coisa pequena, eu já posso ir lá entregar. E ele abriu, e quem ficou cuidando foi a Márcia, a esposa deles. Depois, né, isso foi em 2011, aí eles abriram a loja, acho que já tinha 1 ano e pouco, depois, quando eu comprei, eles resolveram vender e focar lá na Autopeças. Então, foi por isso que eu comprei a Papelaria Judá já com este nome, mas eu decidi mudar, e eu falei assim, eu vou mudar o nome. O Alexandre e a Márcia também são crentes, também são da minha igreja. E quando a gente foi fazer a assinatura do contrato, a gente se uniu e a gente falou, vamos agradecer a Deus, né? Vamos orar juntos aqui. E eu tinha na minha cabeça o nome Planeta Papel. Então, Papelaria Judá era pra chamar Planeta Papel, se dependesse de mim, né? E eu lembro que no meio daquela oração, eu pensei assim, todo mundo orando, né? Abençoe a Papelaria Judá e tal. E eu pensava, mas eu acho que vai chamar Universo Papel. Acho que vou chamar de outro nome, porque eu queria algo ligado assim, galáxia, planeta, sempre achei uma temática fofa, sabe? Disco voador. Queria uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Achava que tinha bons trocadilhos com esse nome. E no fim daquela oração, a Márcia, que era quem estava passando mesmo, né, a papelaria pra mim, falou assim, Raíssa, esse nome, Papelaria Judá, quem me deu foi Deus. Eu orei e pedi pra Deus me dar um nome e ele me deu esse nome. E aí eu lembro que aquilo tirou assim do meu coração, porque eu achava meio cafona, assim, sabe? É tipo, salão de beleza é o Shaddai, sabe? Eu não achava muito legal, eu achava que não pegava muito, sabe? Eu achava assim que, ai, cafona, coisa de crente, sabe? Mas, pelo jeito, Deus queria uma coisa de crente mesmo. E ficou Papelaria Judá. Então, se você tem dúvida, eu vou te explicar um pouquinho. Judá significa desta vez louvarei ao Senhor. E vem de uma história bíblica que eu gosto muito, muito. Esse primeiro ano da papelaria, eu tava realmente mais focada no meu casamento. Então, minha cabeça estava lá em véus e grinaldas. Eu passava boa parte do meu tempo ali na papelaria confeccionando algo que seria ou de um chá meu, de cozinha, de lingerie, ou o próprio casamento, né? Então, eu dediquei muito pouco tempo à própria papelaria no ano de 2014. Mas um dia, um cliente viu em cima da mesa uns papéis, umas coisas assim que a gente estava mexendo, que era de gráfica. E aí eu lembro que ele perguntou, nossa, vocês fazem convites de casamento? Aí eu respondi, faz sim. Falei sim, mas na verdade a gente não fazia, tá? Eu falei, a gente faz sim convite de casamento e tal. Não fazíamos até aquele momento, mas a partir daquele momento a gente era uma gráfica durante a vida toda. E aí a gente eu percebi o interesse dele e percebi que outras pessoas puxavam o assunto também, sobre xerox, etc. E eu resolvi ampliar isso. Eu falei, cara, quer saber? Se tem gente querendo, eu vou montar aqui um portfólio e vou começar a fazer. Eu, quando era adolescente, tinha feito um curso de design gráfico, né? Num lugar que chamava Elite Treinamentos. E aí eu sabia mexer em Photoshop, Corel, eu sempre tive Flogão, Fotolog, Vibeflog, Orkut, eu sempre gostei de internet, sempre gostei de joguinhos de internet, né, assim, quando eu era mais nova.
Então, eu tinha facilidade com coisas de computador, né? E aí eu falei, quer saber? Vou retomar aqui meus conhecimentos e vou botar em prática. Foi o que eu fiz. E passou a dar certo. A gente fechou alguns convites de casamento, fechamos vários serviços. Com o tempo eu comecei a ficar meio indignada porque o manual levava muito trabalho e eu percebi que eu sempre estive mais focada em escala, fazer dinheiro mais rápido e de maneira mais escalável, né? Aí eu passei a fazer cartões de visita, apelando para essas gráficas online, onde você já imprime seu cartão, e aí foquei em outros serviços, como encadernação, etc. Mas a gente cresceu super essa parte de gráfica da nossa papelaria e ficamos muito conhecidos ali no bairro por esses serviços gráficos e a gente começou a incrementar a loja, sabe? O básico faltava na nossa loja, então assim, faltava uma pasta um pouco mais grossa e a gente colocou. Naquela época a Papelaria Judá era uma papelaria super básica, não tinha assim nada fofinho, bonitinho, eu sequer sabia onde vendia ou se vendia, mas a gente se preocupou em melhorar aquilo que já existia. Eu fiz bastante modificações no espaço físico, mas pra falar a verdade eu tinha um comportamento assim, eu me comportava como uma funcionária, né? Eu não via a hora de dar as 18 horas, eu fazia faculdade, era noiva e ser noiva é uma profissão, né? Pra quem vai fazer festa de casamento, então eu lembro que eu ficava muito focada nisso, nas coisas do casamento. Então 2014 e 2015 eu foquei completamente apenas no meu casamento e nessas atividades e não me arrependo. Então a loja completou ali 1 ano com a gente e eu casei em 2015 e aí tive mais tempo para abrir minha mente para outras coisas. Quando foi em outubro de 2015, eu me vi grávida, gente. Primeiro ano de casadinha, 5 meses de casada já tinha um filho aqui no meu bucho, que era a Lívia, né? E eu lembro que quando a Lívia estava prestes a nascer, ali durante a gravidez eu tive bastante tempo para pensar, um pensamento ocupava a minha cabeça. Eu vou ter uma outra filha e eu não vou ter um aumento salarial, mas eu vou ter um aumento de despesa muito grande. Aquilo me deu uma crise de consciência muito forte, sabe? Aquilo foi pra mim um momento em que eu pensei, não tenho ninguém pra pedir um aumento, eu estou all by myself, como diz aquela música, all by myself. Aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Eu não peguei nenhuma dependência na faculdade, só que o último semestre do meu TCC eu já tava, tipo, muito grávida. Eu já tava grávida, então eu faltei mais que não sei o que lá. Foi minha primeira DP. Nunca, nem na escola fiquei de recuperação, nem de exame final, nada, nunca. Sempre passei direto, assim, meio de novembro já tava passado, sabe? Mas aí na faculdade eu acabei ficando de DP, então eu colei grau de barrigão, porque grávida, casada, tive que ainda fazer mais 6 meses de faculdade, então isso ainda me subtraiu um pouco de tempo. Mas quando a Lívia nasceu e quando eu comecei a voltar a pensar em voltar a trabalhar, né, quando ela tinha 4 meses, eu lembro que eu falei, então é agora que eu preciso saber como é que estão fazendo aí fora, né? Por que eu tenho vontade de entrar naquela papelaria do shopping? Aqui em Campinas tem a leitura no shopping, né? Até conheço hoje a dona Dalcelene, um amor. E presentes, né, que a papelaria me trouxe. Conhecer bastante gente, ter amizade com outros papeleiros, né? Gente, um mosquito tamanho de um pterodáctilo aqui. Eu comecei a visitar algumas papelarias, então eu abri o Google e eu fui pesquisando, assim, todas as papelarias que tinham na região. Fiz uma planilha, eu tenho essa planilha, hein? Tá aqui, ó, pra você não dizer que eu tô mentindo, ainda tenho essa planilha. E eu visitei essas papelarias, hoje já deve ter mudado completamente, deve ter aberto muito mais, algumas já não devem existir. Na época eu tinha em mente visitar, assim, sei lá, 20, mas eu fui me empolgando e às vezes ao longo, na mesma rua tinha 2, 3, ou uma loja de festas que vendia também coisa de papelaria, eu parava também para poder visitar. E no shopping, então, Americanas, Le Biscuit, todas essas eu visitei com olhos de quem foi lá copiar. Então eu entrava nessas papelarias querendo assim, nossa, o que eu posso tirar de ideia aqui? O que eu posso pegar de inspiração pra mim? Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Olhar para outras papelarias
Foi como se eu estivesse me olhando no espelho, porque os erros que elas cometiam na loja delas eram exatamente os erros que eu cometiam na minha loja. Só que ao olhar para elas, por exemplo, eu via um produto infantil lá nas alturas e eu reclamava, gente, não vende esses livrinhos infantis por nada. Tava assim, tipo, 2,10 metros. Ele, ai gente, mas poxa, como que a papelaria deixa pilha aqui perto da porta? Não pode ter pilha aqui perto da porta, tem que botar lá perto do caixa. Aí um dia eu trabalhando, meu Deus, a pilha aqui na minha loja fica igualzinho na loja fulana que eu vi. E eu passei a ter alguns entendimentos práticos de como funcionava uma organização de loja. E eu lembro que algumas vezes eu não tinha grana, né? Então a gente ia usando os móveis que nós tínhamos e fazendo alterações. Então a primeira grande mudança que nós fizemos foi rebater o balcão de vidro para fora. Então isso foi um marco, assim. Eu digo que foi a primeira vez que eu trabalhei depois das 18, porque até então eu era uma funcionária minha mesma, né? Eu tinha todo o malefício de ser uma empreendedora, que é pagar todos os impostos, cobrir seu funcionário quando ele não pode ir, e tinha também todos os malefícios de ser uma funcionária, que era ficar presa ali dentro daquele horário, eu não sabia que eu tinha liberdade de sair a hora que eu quisesse, ou hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou trabalhar, porque também não tinha opção, eu era atendente da loja, né, e tinha mais uma ou no máximo mais outra funcionária, né, então eu vivia o pior dos dois mundos, a responsabilidade de patroa e o tempo reduzido e as responsabilidades de abrir e fechar a loja que uma funcionária tem, né? Então era puxado demais e ainda nessa época tinha acabado de concluir faculdade, estava tentando reorganizar a minha vida ali, né? Dentro do meu casamento com a minha filhinha nova, enfim. A minha vida foi realmente assim, toda acontecendo atropeladamente muito rápido. Quando a Lívia nasceu, no período que eu fiquei de licença maternidade, quem cuidou da loja foi a minha mãe, que trabalhou de graça o primeiro ano e meio, assim, da nossa loja, ou os primeiros 2 anos. Depois eu falei, mãe, vou te dar um aumento. Aí paguei pra ela R$ 500 durante um ano, porque a loja não tinha dinheiro pra me pagar e pagar ela. Naquela época a nossa loja vendia 12 mil no pior mês e no melhor mês que eu tinha vivenciado 18 mil do nosso primeiro ano. No segundo ano, incluindo serviços gráficos e tudo mais, a gente já levou esse faturamento para 23 mil, 40, e aí eu sempre, eu lembro que um marco para mim era quando eu vendi 50 mil no Volta às Aulas. Eu achava, meu Deus, eu tô assim nadando, eu estourei. Então eu tinha muito esse pensamento, assim, não tinha noção de quanto vendia uma loja, né? Eu sabia que dava para pagar as contas, mas às vezes tinha que pegar dinheiro lá da gaveta do caixa para completar, para pagar um boleto de R$ 600, porque na conta só tinha 400. Aí, gente, vê se tem nesse caixa, vê se tem no caixa de ontem. Enquanto eu aprendia a trabalhar, eu me apaixonava também por papelaria. Eu lembro de sentar na mesa com meu pai para conversar e falar assim pra ele, eu tô apaixonada. Parece que eu tô no começo de um relacionamento, que você quer o tempo todo falar disso. Lembro que o meu marido teve uma conversa comigo, ele falou, cara, a gente precisa ter uma conversa. Quando a gente estiver junto, num fim de semana, num sábado, alguma coisa, a gente precisa falar de outro assunto. Eu não aguento mais falar de loja, de papelaria. Ele trabalhava em outro emprego nessa época, né? Você só quer falar disso, tá chato. Eu lembro que ele teve, porque era muito, gente. Era tipo assim, você encostava em mim, eu ia falar sobre isso. E nesse tempo que a minha mãe ficou me substituindo de licença maternidade, a minha mãe ela tem um olhar mais arrojado para as coisas, né? E eu lembro que ela falou assim, Raíssa, eu fiz uma loucura. Veio uma mulher aqui, uma japonesa, e eu fiz uma loucura. Eu falei, ai meu Deus, o que você fez? Porque eu sempre fui ligada ali nas contas, né? Depois, quando eu casei com o Guilherme, ele sempre foi bom em números, em fazer contas, né? Ele me ensinou minha base financeira, assim, eu aprendi com o Gui, né? Então eu era super meticulosa, não pode sair o dinheiro do caixa, a gente não pode misturar com o nosso dinheiro pessoal. E aí ela falou, Raíssa, eu fiz uma loucura, eu comprei R$ 800 de uma mulher japonesa que veio aqui. A mulher japonesa, gente, era representante comercial da Tris,
Hoje eu participo do squad da atriz, eu represento essa marca, mas naquela época ela foi a porta de entrada da Papelaria Judá no mundo das fofuras. Então por isso que eu estimo imensamente essa marca, acredito e amo ela, porque ela só melhorou. Ela já era muito boa naquela época e ainda melhorou mais, né, atualmente. E ela comprou umas borrachas tipo de gatinho, um apontador coloridão. Eu falei, mãe, você jogou nosso nome na lama, você acabou com tudo. Esses R$800 vão nos endividar aqui para sempre. E eu lembro que em 15 dias aquilo, ó, varreu, vendeu muito rápido. E aí a minha mãe falou, eu falei, cadê aquela borracha coloridinha que tava aqui? Aí ela, Raíssa, vendeu. Inclusive, essa borracha aqui chama Trisfit e ela era uma das que acabava toda hora. E aí eu fui, toda hora não, acabou o primeiro pacote, aí eu lembro que eu tive a minha primeira experiência, assim, de abrir o catálogo do fornecedor pra ir olhar e escolher os itens. Gente, aquilo lá pra mim foi pura dopamina, eu me apaixonei no mesmo instante, assim, eu falei, eu amo fazer pedido! E quando eu descobri aquilo, que era possível eu comprar coisas que eu gostava, que eu teria para mim, e na papelaria, cara, aquilo abriu a minha cabeça. O Volta às Aulas também, a gente fez um Volta às Aulas muito dedicado, e todo Volta às Aulas é uma oportunidade de aumento de faturamento para a loja, né? Porque vai vir gente que nunca fez orçamento com você e fez orçamento da escola. Também consegui fazer parceria na mesma escola que era a escola dos meus irmãos. Então eu fui, sabe, dando um passinho de cada vez e chegando lá. Não preciso nem te falar que trazer produtos diferentes e coisas maiores começou a mudar o cenário ali da nossa loja. Eu lembro que também eu preparei um formulário de cliente faturado. Quando entrava uma pessoa na loja com uniforme, eu já abordava com um cartãozinho, um papel mais durinho assim. Eu falava, ó, você não quer cadastrar sua empresa? Aí você pode pagar faturado, você não precisa pagar aqui agora no cartão. Então a gente também cresceu essa carteira de clientes faturados ali, só com quem mano a mano, só com o que eu conseguia fazer na hora. E as coisas foram melhorando, sabe? Aos poucos, mês a mês, eu via os números melhorar um pouquinho, assim, tipo, R$1.000 esse mês, 1.200 aquele mês, em cima dos mil do mês anterior, sabe? Então as coisas foram melhorando muito. E eu falei, comecei a estudar o meu sistema, né? A gente tinha instalado um sistema, mas eu não usava nada, nenhuma ferramenta que tinha ali. Um dia, explorando a aba de relatórios, eu vi lá, relatório de produtos mais vendidos, que naquele sistema chamava ABC de produtos. E eu, quando me impactou aquele relatório, eu fui ver assim, meu Deus, a gente numa loja que vende, sei lá, 30, 40 mil reais, a gente vende R$2.000 de marca-texto e eu só tenho 3, 4 modelos? Peraí, e se eu colocar assim um monte de opções? E eu comecei a colocar, gente. Eu entrava no site do Atacado, né, da Ideal Papel, né, que é uma atacadista aqui da região de Campinas, na Reval, e eu comecei a, olha, botar novidade, eu fazia o cálculo do preço, assim, pô, dá pra vender a tanto? E colocava na loja, e começou a ficar uma loja linda, colorida, bonita, e a minha nova meta era fazer o pedido com uma fábrica. O tempo passou um pouquinho e eu consegui. Eu fiz o meu primeiro pedido na empresa que tinha o menor pedido mínimo na época, que era a Acrylex. Era menos de R$1.000, acho que era tipo R$500, R$400. E aí eu juntei ali uma meia dúzia de coisas, né? Porque no atacadista você pode comprar unidade, né? E aí eu comprei lá, foi uma alegria imensa. Quando eu desbloqueei isso de comprar de fábrica, eu rapidamente já perguntava quanto que é o pedido mínimo, qual o tipo de frete, se é CIF, ou seja, de graça para quem tá comprando para mim, ou se é FOB. E eu perguntava também se vendia caixa aberta, né? Porque tem fábrica que só vende caixa bem fechada, é muito volume. E eu passei a anotar tudo isso, porque eu ia galgando assim, meu, hoje eu consigo pedir com a Tilibra. Esse ano, daqui a 2 meses, eu consigo pedir com a marca tal. E eu comecei a me organizar nas compras para poder fazer compras mais inteligentes, mas ao mesmo tempo, e até hoje, nunca deixo faltar.
Sempre compro no atacadista aquilo que falta, porque papelaria boa é a que tem a coisa que o cliente está procurando. Muitas vezes ele não vai nem se importar tanto com o preço, mas ele vai se importar de ir lá uma vez, se não tiver o que ele quer, talvez ele não volte a segunda. Então a gente tinha essa preocupação, não deixar faltar e no que a gente pudesse antecipar, comprar mais barato. E em novembro de 2017, uma funcionária minha falou: por que você não cria um Instagram aqui para papelaria? Eu já tinha tentado fazer alguns tipos de divulgação, eu tinha Facebook, mas eu nunca postava nada. Falei para ela: quem que vai querer ver? Mas eu criei um Instagram. E em um mês, a gente chegou em 1.000 seguidores, porque eu falei: eu não vou fazer igual esse Instagram, eu faço com as minhas dietas, que eu falo que eu vou fazer dieta e nunca faço dieta, né? Você pode ver que até hoje não deu certo nenhuma. E aí eu falei: não, eu vou fazer isso aqui dar certo. E eu determinei, eu vou postar todos os dias. E eu postava fotinhos assim, tinha estratégia de seguir de volta e a minha página começou a crescer, gente, porque eu trabalhei com afinco e naquela época você fazia segue de volta e as pessoas seguiam de volta de verdade. Eu fui aprendendo a fazer sorteio, que naquela época fazia sentido, né? E o nosso Instagram foi crescendo, mas aí aconteceu um problema, que você vai saber no próximo episódio.